Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que não perca as notificações e deixasse seu like. É muito importante. Hoje iremos analisar o episódio mais recente de Freedom, Além da Jornada. Então vemos ali, né, no episódio anterior, que Drat ele entrou ali, né, no calabouço onde fica a prisão para poder ali matar a Frieren. E ele diz que ele vai executá-la. Então Frieren ainda adverte ele, falando que ela é mais forte. Ele pergunta se é mais forte que ele. Então ela diz que não, que é mais forte que Aura, a guilhotina. Então ele acaba ali lançando um feitiço em formato ali de teia, né? Como se fosse um fio, atacando ali o pescoço de Frieren, tentando enforcá-la ou até mesmo ali decapitá-la. Mas Frieren é uma maga experiente, então ela acaba percebendo, né, esse ataque e acaba colocando ali em volta de seu pescoço uma energia mágica que acaba fortalecendo e fazendo com que aquele fio, né, aquela habilidade de fio, não corte o seu pescoço ou não consiga ali enforcá-la. Basicamente, ela apenas fica suspensa pelo fio, sem nenhum dano mais crítico ou nenhum dano severo. Então Drat fala que aquele fio mágico está entre uma das magias mais fortes do demônio e que nenhuma magia humana tem chance contra ele. Então ele tenta ali forçar, né, o movimento do corpo para baixo para assim conseguir ali tentar decapitar Freely ou até mesmo enforcá-la. Mas a única coisa que ele consegue fazer é erguer Freely um pouco mais para cima. E mesmo assim, Freely não sente nenhum tipo de corte em seu pescoço e nenhum dano severo. Então Freely acaba dizendo ao demônio que não pode fazer muita coisa enquanto o fio estiver no pescoço dela. Então ela fala, ó, basicamente aí você ganhou, é isso que você quer escutar? E ela conclui que os demônios dos dias atuais não têm muita experiência no campo de batalha. Mas Frieren é uma maga experiente, já viveu mais de 1000 anos. Então Frieren acaba lançando ali uma magia com sua mão, como se fosse cortar o ar, e acaba ali decapitando a mão esquerda do demônio. O demônio nem percebe, não consegue entender o que aconteceu. Ele só observa que a sua mão foi cortada. Então o demônio com a sua mão direita tenta atacar novamente Frieren com 5 fios. Só que novamente Frieren balança o braço. Em um piscar de olhos, decepa o outro braço do demônio. Ele não entende nada novamente, mas percebe que em sua frente é uma maga totalmente assassina. Então, em um piscar de olhos, após Frieren ter cortado os 2 braços do demônio, ela está com as 2 mãos em seu pescoço. Então, quando o demônio ali tenta dialogar com ela, Frieren acaba o executando. Então vemos ali que Frieren não tem nenhum esboço, ela simplesmente o executou. E já que ele é um demônio, o seu corpo acaba virando ali poeira, né? Então a gente vê que realmente a Frieren não está para brincadeira. Então o Frieren acaba saindo da cela ali, né, e se depara com o corpo do guarda decapitado. Então a gente vê ali que ela vai ter muita coisa para explicar, já que o demônio não há corpo e apenas é ela que está ali. Então vemos Stark e Fern ali em uma taverna comendo, né? Então Stark acaba comentando que aquela comida é muito gostosa e lembra de seu mestre Ace. Ele dizia que em cidades pacíficas as comidas são muito boas. Então vemos ali que Fern acaba devorando ali o seu lanche rapidamente e levanta
Stark olha assustado para ela e acha que ela vai pedir alguma coisa do seu prato. Ele diz, ó, não vou te dar nada. Então Fern acaba tentando convencer ali Stark a ir falar com o Conde Granate para pedir que ele solte a senhorita Freeling da masmorra e fazer com que ela ali derrote os demônios, já que a ameaça é iminente àquela cidade. Ela diz que ela e Stark não têm chance contra aqueles demônios. Então Stark diz a Fern que Lugner, aquele demônio, realmente é forte, só por olhar para ele. Ele falou que enquanto ele estava lá, ao lado da senhorita Freeling no chão, o demônio não tirava o olhar dela. Então ele fingia que nós não estávamos ali. Ele pode pensar que pode nos matar a qualquer momento. Só de pensar eu já começo a tremer. Na realidade, eu ainda não parei de tremer, só de olhar para ele. Veja, até derramei a minha bebida na minha calça. Parece que eu até me mijei. Então o Fern acaba dando um lenço ali para ele se limpar. Ele se limpa e vai devolver para ela. Falou, não, pode ficar com o lenço. Então vamos lá falar com ele, ok. Então o Fern acaba indo na frente. Quando olha, cadê Stark? Ela olha para trás, ele está sentado ainda na mesa. E ela pergunta o que há. Ele diz que ainda está paralisado de medo, não consegue ali sair da cadeira. Então a gente vê ali que isso acontecia ali com Aizen, né, seu mestre. Toda vez que ele ia, né, lutar com alguém forte, ele sempre tremia. E esse sinal, né, de medo significava que ele estava vivo. Então ele dizia que isso dava a Aizen um sentimento de ter ali mais força. Então vemos ali que Lugner está em uma sala com a sua subordinada, né, numa biblioteca. Então ela acaba falando que Dart morreu, que não consegue mais sentir a sua magia. Provavelmente ele subestimou aquela maga. Então Lugner acaba falando que eles são os algozes, né, os braços direito ali da mestra, né, guilhotina. E não há como eles perderem. Então ela pergunta de novo: quem será aquela maga? Então nesse momento ali o Conde Granan, ele acaba entrando ali naquele local onde está Lugner, né, e a sua subordinada. Ele pergunta ali o seguinte: onde está o seu companheiro? Ele diz que o companheiro dele foi ao banheiro. Então ele informa que aquela maga que estava no calabouço fugiu. Eles encontraram ali, né, o soldado que guardava a cela decapitado. Então ele diz que a sua subordinada é capaz, né, de encontrar a maga ali por um feitiço ali de localização. Ele diz que não precisa. Então a gente vê ali que o Conde Granan está ali com 4 soldados, né? Eles acabam ali cercando Lugner e a sua subordinada. Então o Conde Granan continua falando a Lugner que aquela maga é uma maga muito habilidosa e quando ela foi presa ela nem tentou reagir. E isso é muito estranho. Então ele fala que por ela ser uma maga habilidosa, ela sabe ali, né, o quão sério é matar um guarda da cidade. Então ele acaba ali deduzindo que não foi ela. Então o Conde Granan continua perguntando onde está o seu subordinado. Então a gente vê ali Lugner ativando a sua magia ou habilidade de sangue. E com um movimento circular, ele acaba ali decapitando os 4 soldados. Ele diz que o seu subordinado Drat estragou tudo. Então vemos ali que Lugner acaba brincando com o Conde Granate, atacando ele repetidamente, e o Conde Granate acaba ali se defendendo algumas vezes, mas a magia ou habilidade, né, de sangue de Granate é superior. Em momentos ela é fluida, né, como a água, em alguns momentos ela é dura como o aço. Então a gente vê ali que ele acaba ali perfurando ali, né, o lado direito ali, né, de Granate, ele acaba ali ficando totalmente indefeso. Então a gente vê que Lugner está interessado em desabilitar aquela barreira mágica que protege a cidade, para que ali a mestra dele, né, a Aura Guilhotina, acabe conseguindo atacar aquela cidade. Então a gente vê
e vocês conseguem. Então a gente vê ali que a Freyr sabe que a Fern e o Stark são realmente ali, né, discípulos, né, muito fortes, que podem ali combater os demônios antigos facilmente. Então Stark diz que vai lutar, mas pede a ajuda de Freyr. Então Freyr continua indo embora. Então Stark ajoelha, implora, pede para ele esperar, dá aquela olhadinha para ver se a Freyr vai voltar atrás e ela continua indo embora. Então Fern diz, não vai ter jeito, vamos nos preparar para o pior. Aí ele, pô, mas vai ser impossível. Então a gente vê que Freyr olha para trás e dá um sorriso, porque ela sabe que para os dois aquilo vai ser fácil. Então Freyr olha na direção do sol, a cerca de 10 quilômetros. Ela diz que sente uma presença forte de mana. Alguém está observando a cidade. Então vemos Aura, a guilhotina, um dos 7 sábios da destruição. Então vemos Freyr sorrindo e dizendo que não gosta de lutar com inimigos fortes, mas há um motivo suficiente para acabar com ele logo, rapidamente. Então a gente consegue perceber que provavelmente a Freyr ela gosta mesmo de estudar ali as magias, mas ela também gosta ali de lutar. Ela não foge ali de uma boa luta, né? Então a gente vê Stark e Fern ali se infiltrando dentro do castelo do Conde Granate. Então a gente vê uma particularidade muito engraçada, né? A Fern ela consegue ali caminhar por cima da água, que nem a Freyr, né? Usando ali a magia. Mas Stark não, ele não consegue, né? Fazer que nem o seu mestre Aizen, né? Aizen também conseguia ali correr por cima da água usando a sua força, né, a sua velocidade. Já Stark ele acaba ali nadando, né? Então a gente vê ali que ele é totalmente ali inexperiente em alguns aspectos, né, em alguns pontos ali. Então a gente vê que para poder entrar no castelo eles têm que ali atravessar a muralha. Então Stark ali para ser ali um cara maneiro, ele acaba saindo correndo e dá um salto e agarra na janela e estica a mão para Fern para ela pular, né? Então simplesmente Fern voa e atravessa a muralha. E o Stark fica olhando e não entende nada. Então a gente vê ali que eles acabam ali conseguindo se infiltrar ali os dois, né, e estão ali no jardim do castelo. Então vemos Lugner explicando ali ao Conde Granate que os demônios eles acabam ali se dedicando uma longa vida à pesquisa ali de um único tipo de magia, né? Então a gente vê que ele se refere também ao antigo demônio, né? Que a Frieren acabou selando e depois de 80 anos foi lá matar, que era o qual? Aquele que tinha a magia Zoltrak. Então ele diz que ano a ano a sua pesquisa sobre a sua magia ela fica mais refinada e no máximo aí em 10 anos a magia acaba ficando totalmente forte e adaptada. Então a gente tem aí um exemplo a Free, né? Ela pesquisa aí muitas magias diferentes, coisa que os demônios não fazem. Então vemos um flashback onde está a maga Flame e Free andando em uma nevasca há 1000 anos atrás, aproximadamente. Então vemos ali que ela acaba observando um broto que está nascendo do chão. Flame então lança uma barreira tripla em cima daquele broto. Então vemos que aquela barreira, né, que ela lançou há 1000 anos atrás é a barreira onde hoje está a cidade de Granate. E essa barreira se perpetua ao longo dos anos por ser uma barreira totalmente forte e nenhuma magia da geração nova consegue romper. Então Lugner pergunta como desabilita a barreira, já que demônios conseguem entrar, há um meio também de liberar outros. Ele pergunta como faz. O Conde Granan acaba ficando mudo. Então ele diz que é uma estratégia dos humanos muito convincente ficar mudo, mas ele irá dar esse tempo a ele. Mas quando voltar, irá ter uma tortura pior caso não fale.
Então, após a saída dos demônios, que eles vão ali na biblioteca pesquisar, a gente vê ali que Stark acaba entrando naquela sala onde o Conde Granã está preso. Então Stark tenta ali cortar as cordas, mas não consegue, já que as cordas estão enfeitiçadas com magia. Então ele vê também que ele está tremendo ainda, né? Então o Conde Granã acaba percebendo e dizendo que ele está tremendo porque é valentia, né? No meio de tudo aquilo ainda ter a coragem de invadir o castelo e tentar ali resgatar ele. Então ele fala que o certo é retirar todos os cidadãos ali da cidade para que eles não corram perigo. Realmente, evacuar a cidade é o certo. Então o Conde Granan diz que aquele colar que ele carrega no pescoço é um símbolo da família e dá poder com quem estiver. Ele diz para Stark pegar aquele colar e usá-lo para poder dar ordens aos guardas. Stark diz que não. Então Stark acaba guardando ali a faca e diz: Desculpa, velho, mas eu vou ter que quebrar essa cadeira. E eu não tenho dinheiro para repor uma nova, já que ela parece muito cara. Então a gente vê que ele acaba sacando o seu machado para quebrar a cadeira, mano. Então vemos que o demônio Lugner e sua subordinada acabam entrando na sala e pergunta quem é aquele moleque. Então o Conde Granan acaba ali inventando uma história dizendo que ele é um aventureiro e veio pedir ali um favor para libertar a maga, né? Já que ele não sabe que a maga fugiu. Então Stark começa ali a tremer, né? E a gente vê que novamente o demônio não está olhando para Stark. Ele fala, ele está fazendo aquilo de novo, novamente. Ele não está prestando atenção em mim. Então a gente vê ali que Stark acaba se colocando na frente do Conde Granan e do demônio. Então ele diz, moleque, se você não sair da minha frente, eu irei matá-lo. Então Stark salta por cima do demônio e desfere uma fissura, um ataque rápido. E ali dá um corte, né, no demônio. Só que o demônio diz que ele é um mero humano e contra-ataca. Stark esquiva do primeiro ataque, mas não consegue ali se esquivar do segundo. O segundo ataque acaba ali atingindo os braços de Stark. Então o demônio diz que ele é um jovem ali promissor, né? Conseguiu esquivar dos ataques, protegendo ali seus órgãos vitais. Mas são jovens descuidados, sejam humanos ou demônios. Então vemos que tudo não passava de um plano de Ferne, já que ela precisava de alguns segundos, uma distração para atacar os demônios. Então vemos ali que nesse momento Ferne aparece voando do lado de fora do castelo. Então, quando o demônio acaba percebendo a sua presença, que é indetectável, né? Nem a detecção da sua subordinada Line conseguiu detectar a maga, Ferne acaba soltando um ataque chamado Zoltrak. Então o ataque acaba ali atravessando as janelas e atingindo Lugner em cheio, destruindo o seu braço esquerdo e a parte do seu tórax. Então a subordinada de Lugner, Line, diz que irá cuidar de Ferne. Então Lugner diz que não, não precisa. Interessado naquele ataque, ele pergunta que tipo de magia é aquela e qual o nome. Ferne diz que é um ataque comum, mas para eles aquele ataque se chama Zoltrak. Ele diz então não fale besteira, isso não é um Zoltrak. Lugner diz que a magia Zoltrak foi conquistada há mais de meio século e não há como ela saber usar aquela magia. Então eles acabam ali saindo ali do castelo. Stark carrega o Conde Granate e eles fogem. Então Lugner diz que o sangue dele está nas roupas dos dois, para que Line ali rastreie os dois. Então Lugner diz que Line deve se encarregar de matar o guerreiro. Então ali fala bem assim que irá matar os dois, que Lugner não precisa fazer nada. Lugner diz a Line, né, a sua subordinada, que se ela tivesse sido atingida por aquele feitiço, nesse momento ela estaria morta.